lançamento de um prédio aqui lá em São Paulo, e eu demorei um tempão para achar, né? Eu não sei o que vai ficar, né, das gravações que a gente fez, não sei o que vai ficar. Está convertendo aqui agora, está dizendo que está convertendo a gravação da reunião. Então, eu fechei aquela reunião, está convertendo uma gravação, não sei se vai pegar os dois trechos, espero que sim. Se não, pelo menos aquele primeiro, né? Acho que aquele primeiro ele foi concluído. Ainda bem, né? Que eu pelo menos fechei aquele primeiro. O segundo, vamos ver já já. Já converteu aqui. É uma boa técnica aí, salvando aos poucos, né? Essa não vai ficar enorme. Vamos só, enfim, concluir aqui, né? A gente daqui a pouco tem o encontro poético também, mas para a gente finalizar, você estava falando, né, da questão do. Peraí, vamos retomar, né? Você Eu estava estava falando, né? falando que outras instituições, não. Da Difícil no nosso medição, né? caso, né? Na questão da Tá medição de falando, achar índice de eu estava falando felicidade. do NPS, Isso, né? Quer dizer, NPS. NPS, que é o que o pessoal usa aí, Tango, esse povo todo, né? Usa. Você recomendaria, no final, você recomendaria para alguém, né? Aí Aí eles você perguntou, mas vai fazer isso o quê? Com as famílias, né? Como é que a gente Pois faz é, isso? exatamente. Então, não dá. Então, é um desafio a gente descobrir como medir isso aí porque Na verdade, pensando aqui, né? Aí elucubrando. Primeiro te ouvindo falar isso, quer falar? Quer complementar? assim, só para a gente não esquecer do doador. A gente poderia também medir. Peraí, você está É satisfeito isso. com a São ONG? dois públicos-alvo que a Dois, gente tem, dois públicos-alvo. privilegiados e não privilegiados. Ok. Então, você falou disso, da TAM e da Gol. Eu lembrei que essa pergunta tá para os voluntários norte-americanos que vêm para a Semana de Solidariedade. Você recomendaria o programa para um amigo? Pois é, exatamente. É a NPS que é mundialmente utilizado. Então, Pronto. Isso pode ser usado para o doador. Agora, essa clareza me faz pensar assim: o objetivo da instituição em si é diminuir o gap social. A gente fala em sensibilizar os privilegiados, que nesse caso, nesse exemplo que eu dei, são os voluntários, adolescentes norte-americanos que vêm, mas a gente pode falar também dos doadores, investidores, né, aqui, que é uma forma de sensibilizar as pessoas se envolverem, se tornarem voluntários ou investidores na instituição, e oferecer mais oportunidades àquelas pessoas que não têm tantas oportunidades. Então, o grande objetivo do Terra Livre é diminuir a desigualdade social, a injustiça social, né? É garantir os direitos que todos têm, especificamente o público infanto-juvenil, né? Então, exatamente. dentro disso, talvez pensar num indicador assim master, né? Que fale da desigualdade. A gente está conseguindo diminuir a desigualdade social ou não? Mas aí tem uma coisa que eu lembro muito, que eu aprendi lá há muito tempo, quando eu estava vendo o processo. Você não pode criar uma meta de um indicador que você não tem ingerência sobre ele, né? Então, por exemplo, a questão da desigualdade, ela não só assim, a gente ter mais assertividade sobre esse indicador, a gente teria que fazer coisas que tivessem um impacto nela e a gente não faz, né? A gente faz assim em tese de longo prazo, né? As crianças vão crescer bem, papapá, papapá. Mas de imediato, ninguém faz, por exemplo, programa de geração de renda, né? Programa de qualificação de mão de obra. A gente não faz. Teria um impacto mais a curto prazo na geração de renda e, por consequência, de redução de desigualdade, entendeu? Ele não faz trabalho de busca de colocação, né, em empresas para as mães, para os pais, né? Então, a gente não faz muita coisa, mas, né, que não é errado não fazer,
mas isso nos distancia do fato de a gente ser cobrado da questão da desigualdade, porque, né? Então, embora a gente usando isso, mas na realidade ninguém faz, né? Nós não atuamos direcionado para esta meta, para uma coisa, né? A desigualdade era assim, agora vamos deixar assado. Então, mas é interessante, te ouvindo falar, o que eu penso? Que a gente, nesse caminhar, a gente não tinha essa clareza há 24 anos atrás. No caminhar da instituição, a gente foi aprendendo e entendendo que, primeiro, duas coisas fundamentais: o amor e o cuidado, né? Cuidar e educar. O cuidado amoroso, eu diria, especialmente na primeira infância, é decisivo. Isso, Mas vamos ampliar, né? Pensar para criança e adolescente. Então, o cuidado amoroso somado ao estímulo cognitivo. Vai ficar até arrepiada. É uma junção poderosa para uma autoestima bem assentada, e aí a gente tem resultados como... Resultados, né? Claro que é mérito deles, pensando nos meninos, né? Érica, João Vitor, nos ex-alunos que a gente acompanhou, né? Mas soube que voltaram, né? E que falam que foi decisivo, né? A participação do Terrali foi decisiva, fez toda a diferença. Por que fez toda a diferença? Porque eles se viram capazes, porque tinha alguém saindo, sei lá de onde, do que eles entendiam que era longe da casa deles, para ir lá no sábado de manhã falar sobre alguma coisa, oferecer livros, né? Então, essas duas coisas, que é o... Desculpa, só para concluir, que está no nosso lema, né? Cuidar e educar para transformar. Então, como é que mede isso? Que o nosso cuidado, que o cuidado que a gente está oferecendo e que o educar que a gente está oferecendo, entender que o nosso educar vem da essência da palavra educar, que vem do latim, que é tirar para fora, educere, tirar para fora, e não botar nada goela abaixo da criança, do adolescente. É estimular as potencialidades que ela já tem. O cuidar e educar geram transformação. O único teórico, né, que já avançou nisso, estou pensando aqui, que é o Daniel Kahneman, né? É ele. Daniel Kahneman que tem falado muito sobre a questão da primeira infância. A Unicef fala muito há muitos anos, né? A Unesco e a Unicef falam muito do... Mas eu digo assim, como forma, ele ganhou o prêmio Nobel como forma de pesquisa acadêmica, entendeu? Pesquisa acadêmica, né? E para grandes marcas. Então, assim, quando ele fala que se o governo tiver pouca grana para investir em educação, invista na educação da primeira infância, porque lá que se define aspectos cerebrais que vão ser para o resto da vida. Então, a criança... Aí eu tenho usado muito, por exemplo, se uma criança exposta a uma situação de água contaminada, sem esgoto, que ela fica vítima de diarreia, o cérebro desloca a energia, o organismo desloca a energia para manter aquela criança viva, e a energia é fundamental para o cérebro, em uma fase importantíssima. Então, ele tem um comprometimento definitivo do desenvolvimento cerebral, que está se preocupando em sobreviver para não morrer de diarreia, né? Então, a questão de que investir em saneamento básico, evitar que a criança more em cima de um esgoto, como tem muito lá no Manaus, né? E em Goiânia não se vê muito isso, mas em Manaus, em algumas periferias de São Paulo, Belém e tal, a criança está lá em cima do igarapé, numa palafita, bebe dali, toma banho dali. Entendeu? Então, é muito... Primeiro que o índice de mortalidade nessas populações é muito maior que a média. Segundo, que os que sobrevivem, né, têm esse comprometimento cognitivo irreversível. É irreversível. De fato,
a pessoa fica menos habilitada a compreender as coisas e tal. Então, para o nosso caso, eu não saberia, assim, teria que ver como que a gente poderia transformar isso em uma coisa medida, né? Afora aquilo que a gente já faz, daqueles lá, né? Cognitivo, não sei o que e tal. Tem um indicador que não está aqui, eu não sei se a gente abandonou ele nos últimos anos, tá, enfim, eu não tenho acompanhado tão de perto essa parte, mas que eu gostava muito, que fala dos aspectos mais afetivos da criança. E quem falava era uma junção, eu acho, do olhar das educadoras com o olhar da família. Então, a criança, como é que estava o comportamento dela em casa? A resolução de conflitos pacificamente em casa, várias coisas, a timidez, a interação, enfim. Eu não sei se ele está mesclado naquele inicial que a gente achou confuso, naquela primeira tela. Não sei, me lembrei disso agora, porque eu acho que isso fala... É como se a gente tivesse que ter um indicador por cuidado. A criança está mais cuidada depois que entrou no Terra Livre? É uma pergunta. Se a gente fala que é cuidar e educar para transformar, a gente tem que responder. Ela está mais ou menos cuidada? Quem que vai dizer isso? Talvez os pais, né? Os pais entendendo como família estendida. Eu lembro que tinha uma entrevista realmente com as mães, acho que deixou de ser feito isso, quando se começou a adotar essa avaliação interna. Aqui não era o Daniel Kahneman, era o James Heckman, o cara que é Nobel de Economia. Foi o que ganhou, né? Foi o Nobel de Economia, que tem a ver com a parte da educação, né? Ele é uma economia comportamental, né, que tem crescido nos últimos anos. Ele tem o desafio da primeira infância. Por que investir em crianças de 0 a 6 vai mudar o Brasil? Ele esteve no Brasil há uns 2 anos aí para falar. Aqui, ó. O senhor pode soar fatalista, ou bem a criança é estimulada cedo, ou terá perdido uma oportunidade única para o aprendizado. Ele fala assim, ó, a discussão realmente abre uma margem para essa interpretação, mas não é bem isso. A mensagem jamais pode ser, depois de 5 anos já era. Desde que a criança esteja vivendo em sociedade, ela vai aprender. Existe na espécie humana uma extraordinária capacidade de se beneficiar do ambiente. Só não podemos deixar de encarar o fato de que uma criança que tenha sido alvo de elevados incentivos conquistará uma vantagem para o resto da vida. De outro lado, quanto mais uma criança fica para trás, mais dificuldade ela terá para preencher as lacunas do princípio. Então, é muito focado nisso aí, porque no Brasil é tudo errado. O grosso da despesa com a educação vai para nível superior. Então, tá ao contrário isso aí. Era para estar na básica. O que me vem agora, assim, simplesinho, só para a gente fechar, acho que a gente avançou bem, né, com se situar e tal, como uma clareza para a gente até compartilhar com o Fabrício na quarta, e amanhã eu trazer várias dessas perguntas aqui na reunião que eu vou ter com a Mônica e o José. De cara, uma pergunta. Eita, cadê? Sumiu de novo? Cadê? Você está aí? Não, eu estou aqui. É porque acabou de converter aqui o arquivo. Tá, vamos ver. Bom, depois eu vejo o que gravou aqui. De cara, a pergunta para a família da criança, né? Você, na sua percepção, a sua filha, o seu filho, está mais, menos ou igual ao cuidado depois que entrou para a Terra Livre? Eu acho que seria uma espécie de avaliação do cliente aí, né? Avaliação do cliente. E a gente podia perguntar também ao patrocinador, ao doador.
Sim, mas na percepção dele, se a criança está mais ou menos cuidada, né? Para isso, a gente precisa talvez oferecer mais informações do pré, né? Mais relatórios. Ou a pergunta pode mudar também. Se você indicaria a Terra Livre para amigos, para eles serem doadores? Sim. E sobre o item educação, né, quando a gente fala cuidar e educar para transformar, sobre o item educação, família, na sua percepção, a sua criança, o seu adolescente, é porque está mais ou menos educado, parece que é educadinho, né? Polite. Tá mais ou menos ou igual com o nível de educação, né? O nível de aprendizado, talvez, né? A capacidade de aprendizado, e estruturar melhor essa pergunta. Mas eu acho que é uma pergunta que você já pode dizer, tantos por cento das famílias afirmam que, tantos por cento dos doadores afirmam, porque eu acho que a gente pode desenvolver muito mais isso, e até, Bernardo, você que é o pesquisador do Terra Livre do mundo, quase um segundo Google, avançar na história do Butão país. Como é que eles fazem? Eles têm o Ministério da Felicidade, entendeu? Como assim? Como é que eles medem a felicidade das pessoas? Mas pode dar uma olhada nisso aí. Mas como se trata pelo que eu andei lendo no passado, é questão de ter a vida, ter uma atitude positiva perante a vida, estar satisfeito, junto com uma série de coisas. Estar satisfeito com o que tem, estar satisfeito com os amigos, aí vai somando. Então, tudo isso diz que é felicidade. Você não tem eu acho que não tem uma pergunta específica, você é feliz, né? Total, tem é um conjunto de perguntas que geram isso. Né? Que na realidade, na prática, é isso. A felicidade ela não existe por si só, ela existe, né, vários pedacinhos, né? E se a gente está se propondo a cuidar melhor, né? Oferecer cuidados e oferecer processos educativos ou programas educacionais para expandir a capacidade não, para expandir o cardápio, né, de aprendizagem dessas crianças e adolescentes, por que não, né? Se ela se sente mais confiante em aprender, tudo isso tem a ver também, né? E outra coisa também que quando você fala isso que me fugiu agora, o que foi? Perguntar para os... Estamos lá de FIB, Felicidade Eterna Bruta, né? Acho lindo isso. Houve a evolução do PIB já para o IDH, né? O IDH considera questões de educação, saúde e tal, mas tem a ver com o local, né? Com o país, não tem a ver com as pessoas. Já o índice de felicidade, eu vou dar uma pesquisada. E essa pergunta que eu falei da educação, ou mesmo do cuidado, pode ser para os adolescentes e para as crianças mais velhas, que entendem, sem ser os pequenininhos, de 3, 4, 5 anos, mas os mais velhos, a partir, sei lá, 7, 8, talvez, aí o socioeducacional que vai definir, mas podem responder diretamente essa pergunta, né? Um menino de 12 anos não pode responder sim ou não, ou mais ou menos, me sinto igual, né? A própria criança responder isso. Ao invés de ela estar sempre sendo avaliada por outra pessoa, né? Ela não tem capacidade dela de dizer como é que ela está sentindo? Claro que tem. E isso ser levado em conta, né? Tantos por cento das crianças se diz, né? Tipo, sei lá, aí fazer a mesma avaliação 3 vezes por ano, no início, quando a criança... Eu acho que quando a criança entra é fundamental. Porque a criança que já está no 2º, 3º, 4º ano de Terra Livre, a tendência é se manter, a gente espera assim, né? Mas a criança que não tinha acesso a isso, né? E passa a estar num lugar que a gente procura construir, ser um lugar amoroso e de escuta e de resolução pacífica de conflitos, etc, etc, etc. Como é que depois de 6 meses ela se sente, né? Ela responde ao entrar e ela responde depois de 6 meses, depois de 1 ano, não sei. Vamos para as nossas últimas considerações, para a gente já ir ficando por aqui. Olha, eu tô vendo aqui, ó. Já está no botão, né? Estou no botão já. Usa, saúde, uso de tempo, educação, diversidade e resiliência cultural, bom governo, vitalidade comunitária,
diversidade e resiliência ecológica, padrão de vida, bem-estar psicológico e saúde. Você podia me mandar essa tela aí, hein? Vou mandar. Mas aqui achei umas diferentes, que tem ecologia, cultura. Deixa eu dar uma pesada maior que eu te mando. Beleza, beleza. Então, acho que foi um bom desencantar. Ah, essa aqui eu gostei. Qual é? Felicidade global, o ranking da felicidade global. Ó, aí tem um negócio legal aqui. Vê aí, Mitz. Eu abro tanta tela aí com 2 monitores, eu fico doidinho. Onde é que tá a minha tela? Tô querendo mandar as coisas. Peraí. Estou operando. Achei que vou te mandar aí essa imagem. Achei muito legal. São 9 eixos que se desdobram em 33 indicadores. Você está compartilhando? Não, não está aparecendo. Estou compartilhando no WhatsApp. Ah, compartilha aqui. Até É mesmo, peraí. Para ficar gravado. Vou compartilhar. Deixa eu ver se está autorizado. Você tem que me habilitar, Mitz. Onde é que eu faço isso mesmo? Em segurança? Não, clica no meu nome e assim, habilitar como host. Tornar anfitrião. Agora eu não sou mais, eu tinha que poder ficar os dois, né, de anfitrião. Vai. Transfere o poder, né? Compartilhar a tela. Caramba, Bernardo, a gente tem que encerrar, são 7h36. Aí eu tenho que tomar banho. Tela. Pronto. Entrou. Apareceu aí? Ainda não. Peraí. Agora. Foi, né? Sim. Só que eu mudei. Aqui, essa aí, você tá vendo? Sim. Parece um rosto. É verdade. Sorrindo. Padrão de vida, tem bem-estar psicológico, educação, saúde, diversidade ecológica, boa governança, uso do tempo, diversidade cultural, vitalidade comunitária. Aí dentro da vitalidade comunitária tem doações de tempo e dinheiro, relacionamento com a comunidade, família e segurança. Aí vai. Dentro de diversidade cultural, língua nativa, participação cultural, habilidades manuais, comportamento. Dentro de uso do tempo, trabalho e sono, boa governança, desempenho do governo, direitos fundamentais, serviços, participação política. Aí vem, padrão de vida, bens, moradia, renda familiar per capita. Então, a gente poderia, com os que nós temos, acrescer alguns e, de alguma forma, direcioná-los para convergir para um índice final, entendeu? Eu acho que é isso.
Eu acho que é isso. Deixa eu... também está no seu WhatsApp, essa Tá, imagem aí. ótimo. Deixa eu dar uma mergulhada nisso aí com mais tranquilidade, aí a gente se fala. Maravilha, Bernardo, foi ótimo. Tomar banho e passar perfume para daqui a pouco. Um beijão. Agora, não sei se tem que me botar de volta ou se a gente só encerra, né? Eu vou parar de compartilhar. Boa.